Feitosa, as empresas têm procurado vários caminhos para tornar o benefício saúde sustentável. E um deles envolve a contratação de risco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito. Ok. A contratação do risco em saúde, ela se dá pela premissa de que você vai cobrar um determinado valor para gerir a expectativa de um risco. Então, como existe uma simbiose da terminologia do plano de saúde com o seguro geral, é muito natural que esse mercado fosse pautado pelo pré-pagamento, ou seja, eu pago um prêmio para ter a cobertura de um determinado risco. Só que na prática, principalmente para as grandes empresas, a gente vê que nem sempre esse é o melhor modelo. Porque no fim do dia, o que a empresa está contratando é um determinado risco, que quanto mais história ela tem, mais é conhecido esse risco, e sobre esse risco você tem, vamos chamar de spread, que é o prêmio que a operadora vai cobrar para poder fazer a administração e ter algum lucro. Então, o que eu acredito e vivenciei isso muito na consultoria das empresas, é que nem sempre o pré-pagamento te protege. E nesse sentido, contratar o risco significa você ter a melhor relação contratada para ter a cobertura do plano de saúde. Que pode ser um pré-pagamento com limite técnico diferenciado, pode ser o que antigamente já teve no mercado, que era um encontro de metas. Você definia metas no final do período e fazia-se o acerto no final deste período. E pode ser, por exemplo, o pós-pagamento, que é talvez de todas as formas de recontratar o risco para a grande empresa, o mais usual, o mais curioso, o mais recorrente, o pós-pagamento. E o que é? Você falou de grandes empresas, quer dizer, o pós-pagamento ele é mais adequado para a empresa a partir de um certo tamanho, é isso? E o que é, se você puder detalhar um pouquinho mais, como funciona o pós-pagamento? O pós-pagamento é você partir de uma premissa totalmente diferente do pré-pagamento. Porque no pré-pagamento você paga um prêmio e o risco é da operadora, em tese. Então, o prêmio tem que ser suficiente e se ele não for suficiente, a operadora vai arcar com o prejuízo do risco. Só que na prática, como o reajuste de plano de saúde no segmento corporativo, ele é um acordo entre as partes, no final do período a operadora vai tentar recuperar este prejuízo, o que pode acarretar num alto reajuste, no encerramento do contrato ou em N outros impasses com a empresa. Então, o pós-pagamento, ele parte da premissa do seguinte: a empresa tem total conhecimento das despesas que ela vai enfrentar ao longo de 12 meses. Então, o que ela diz à operadora é o seguinte: eu já conheço a minha despesa, até pela história que eu tenho com o plano de saúde, então eu pago a despesa. Não tem problema com isso. Eu pago a despesa. Eu não quero nenhum spread sobre o meu sinistro. A operadora, por sua vez, vai cobrar tão simplesmente uma taxa de administração, geralmente uma taxa fixa, per capita, para fazer a administração do plano, mas toda despesa que ocorrer, ela vai ser por conta agora da empresa e não da operadora. Alguém pode olhar de longe e dizer o seguinte: pô, mas isso é temerário, é um risco que a gente não pode calcular. Mas na prática, no pré-pagamento já o risco não acaba sendo do cliente também no final do ano, quando vem o reajuste? Exato, ou seja, se você partir do pressuposto que o pré-pagamento te protege, não existiria a possibilidade do pós-pagamento. Mas é justamente porque o pré-pagamento não é uma proteção total para a empresa, de que ela vai ter uma previsibilidade a longo prazo do custo, que eventualmente é mais interessante você pagar uma taxa de administração e assumir o sinistro do que pagar em contrato 25%, 30% sobre esse mesmo sinistro contratualmente e ter uma pressão de um reajuste alto. E você falou muito sobre o tamanho da empresa. Que outras recomendações ou premissas você acha fundamental ou necessárias para quem está avaliando a possibilidade para o pós-pagamento?
Essa questão do pós-pagamento, aliás, tudo em saúde, não tem uma, vamos chamar de receita de bolo, porque se o pré-pagamento não protege, o pós-pagamento é uma opção, era de se esperar então que um número muito maior de empresas estivessem no pós-pagamento, e isso ainda não é uma realidade. Né? E ao que você atribui isso? Porque a gente observa que tem uma crescente curiosidade em torno desse tema. Essa pode-se dizer que isso é uma tendência? Eu não chamaria, eu acho que a curiosidade, sem dúvida, é uma tendência. Mas a decisão de ir para o pós-pagamento por parte de uma empresa, e vou abordar já a questão do tamanho dela, mas a decisão da empresa de ir para um pós-pagamento, ela tem que ser uma decisão extremamente refletida. Ela não pode ser uma decisão cartesiana de que no pré eu tenho que deixar 25% de reserva e no pós-pagamento a taxa vai representar menos que 10% da despesa. Se fosse cartesiano assim, todo mundo estaria no pós. A questão do pós-pagamento tem a ver com o tamanho da empresa, porque quanto maior a população, estatisticamente, você tem condições de prever o gasto. É lógico que saúde sempre vai ter um grau de dispersão e imprevisibilidade muito grande. Só que quanto maior a amostra, mais estatística você pode fazer a respeito. E tem empresas que pelo seu tamanho, tem 3 mil vidas, 5 mil vidas, 10 mil vidas, e quanto mais tiver, ela sabe que ela vai fazer aquele nível de consulta eletiva, aquele nível de exames, porque essa é a sua história. Então, com esta previsibilidade, ela fica mais confortável de ir para o pós-pagamento. Só que não é só isso. A empresa precisa ter um cálculo de reserva técnica, não por exigência, mas para que ela saiba qual é a reserva que ela tem que fazer para cobrir uma eventual chance de pico de utilização. Ela precisa conhecer o regime de pagamento de conta médica da sua operadora para poder falar a mesma língua com a operadora. Ela precisa definir qual é o nível de oscilação mensal de despesa que o financeiro dela suporta dentro do budget. Ela precisa pensar a longo prazo que uma rescisão com a operadora deixa ela uma responsabilidade que vai exceder o término do contrato, porque as despesas vão continuar chegando mesmo depois da assinatura do término do contrato, né? Então, a decisão da mudança do pré para o pós tem a ver com uma análise técnica muito fundamentada. Agora, feita esta análise, a empresa também deixa de ter opinião sobre o assunto. Ela passa a ter certeza sobre o assunto, porque é possível, através de cálculos estatísticos e atuariais, determinar que ganho se terá a longo prazo. Isso é possível determinar. Você falou muito sobre a questão de como se preparar para esse momento, quais são os cuidados que se tem que ter. Do ponto de vista de comportamento da empresa, quer dizer, em paralelo a uma decisão sobre contratação de risco, se é pré-pagamento, se é pós-pagamento, o que mais você recomenda, quais são as outras oportunidades ou desafios que as empresas têm para tornar o benefício sustentável, além da discussão de modelagem de risco? Que outros benefícios ela pode capturar com essa mudança, ou eventual mudança de modelo de risco? Bom, eu acho que o exercício que é a prova cabal, se o pós-pagamento dá certo para uma determinada empresa, é ela pegar a sua história de pré-pagamento e verificar qual é a margem, qual é a diferença que tem entre o que se pagou de prêmio e o que se gastou de sinistro. Se você verificar que essa margem é maior do que representaria uma taxa administrativa, você já tem um primeiro indicativo de que a mudança é boa. O segundo aspecto é muito cuidado em querer mudar para o pós-pagamento em tempos de crise. Então, a sinistralidade está ruim, vou mudar para o pós-pagamento. Bom, se a sua sinistralidade está muito próxima do teu prêmio, significa que nessa transição você não terá economia. Muitas vezes, a melhor transição é em tempos de paz, em tempos de bonança de indicador, porque aí o teu ganho é imediato, né? Mas
Também, se não der para mudar na bonança, você precisa entender, então, qual é o reajuste que eu teria ficando no pré para te subsidiar uma decisão de ir para o pós-pagamento, ou seja, eu evitei um determinado reajuste. E um outro aspecto que eu acho que é importante nessa análise é de não esperar resultados imediatos. O resultado de uma transição dessa vem, mas ela vem num plano de ação bem estruturado de médio e longo prazo. Mas assim, não é uma questão de opinião, é uma questão matemática. Você está trocando um sistema que tem que deixar uma reserva de 30% a 25% de margem sobre o sinistro para um sistema que tem que deixar uma reserva de 8% aproximadamente, né? Agora, o que não muda no pré e no pós-pagamento, voltando à sua pergunta original da sustentabilidade, o que não muda é a necessidade de fazer gestão sobre o sinistro. Porque quando você faz gestão sobre o sinistro, você atua sobre o ponto de pressão, seja do custo, se você está no pós-pagamento, seja do reajuste, se você está no pré-pagamento. Então, uma empresa que conhece a sua história, uma empresa que entende o que é normalidade e o que não é normalidade, e que tem programas estruturados com tempo suficiente de colher os frutos, eu acho que são essas as medidas que permitem uma manutenção a longo prazo do plano de saúde. Se você gostou desse vídeo, acesse nosso site e as demais plataformas digitais.